Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor em desenvolvimento associativo, territorial e em desenvolvimento local. E hoje a gente vai abordar o tema cidades criativas, a partir principalmente da definição de economia criativa. A economia criativa, ela de certa maneira pode ser desdobrada em torno de 4 elementos centrais. A primeira vertente seria a dos elementos que têm a ver com a herança ou patrimônio de um determinado território. A herança e o patrimônio podem representar um acervo relativamente recente, um caso bastante clássico é o do Complexo da Pampulha, recém-elevado à condição de patrimônio histórico da humanidade, mas é um patrimônio moderno, conta pouco mais de 60 anos, enquanto há patrimônios que podem se estender, por exemplo, até milhões de anos, quando se referem, por exemplo, a registros fósseis, mais recentemente, a partir do momento em que se estabeleceu a vida humana na Terra, a arte rupestre, outros registros da passagem do homem pré-histórico pela Terra. Então, portanto, no contexto da herança ou patrimônio, é possível, inclusive, influenciar a criação de exposições, de museus, de outros elementos que oferecem valorização econômica, aproveitamento econômico a esse acervo constituído. Uma das maneiras de se estabelecer isso de forma mais intensiva é organizar esses atrativos culturais, turísticos, são ativos culturais, ativos naturalmente turísticos, que podem suscitar tanto uma exploração econômica expandida, quanto também o atendimento ao movimento turístico. Uma outra vertente da economia criativa é a produção de artes visuais, né, de uma forma geral, associadas à pintura, escultura, fotografia, no campo performático, a música, a dança, ao circo, ao teatro com marionetes, a outras manifestações culturais locais. As artes visuais, propriamente, são bastante comuns, talvez em boa parcela dos municípios brasileiros, e o que falta é melhor organizar essa produção cultural, estabelecer incentivos adequados para que haja, inclusive, preservação de tradições, que haja resgate em alguns aspectos e que haja também um olhar econômico decorrente do aproveitamento da economia criativa, que haja uma adequada conexão entre essas manifestações, a atividade empreendedora e a participação das pessoas, para que essas atividades se perpetuem ao longo do tempo. Um outro elo, o terceiro elo da economia criativa é exatamente a mídia, de uma forma geral a mídia, representada pelo cinema, pela televisão, rádio, o próprio mercado editorial, a literatura, a imprensa, de uma forma também mais ampliada, são elementos que integram a economia criativa. E é importante também que se tenha um adequado registro, um inventário dessas manifestações e que elas sejam incentivadas, tanto pelo lado da cultura empreendedora, quanto eventualmente por intermédio da criação de, de atividades de valorização desse patrimônio local. O quarto elemento que integra a economia criativa se refere à criação funcional, às vezes chamada também de nova mídia, muito associada atualmente aos games, à produção, desenvolvimento de aplicativos e softwares. É um mercado novo, expresso sobretudo pelo avanço tecnológico, e é um mercado que tem ganho especial dimensão exatamente em função do melhor aproveitamento das tecnologias existentes, e aí a gente pode inclusive conectar esse tema também às startups, Fab Labs, a existência de atuação em regime de coworking, que seria trabalhar de maneira integrada com competências complementares para produzir soluções tanto para empresas quanto para a sociedade, para a comunidade local. Dentro também da criação funcional há um outro desdobramento que seria o design, tanto o design
de joias, design gráfico, design de interiores, né, design na sua acepção clássica, mas também se estendendo aí a questão do design de brinquedos, de alguns produtos manufaturados, de móveis, com um desdobramento bastante ampliado em vários aspectos do design, tanto o design forma quanto o design funcionalidade, design ergonomia, que melhora a eficiência de certos processos, o conforto humano ou questões laborais. Também no contexto da criação funcional, desse último elemento da economia criativa, pode-se incorporar também pesquisa e desenvolvimento, exatamente porque não aparece muito explicitamente nesses processos, mas pesquisa e desenvolvimento é algo que se relaciona com a economia criativa, especialmente em relação à eficiência, melhoria, eficiência de alguns processos produtivos e a concepção de produtos mais inteligentes, mais econômicos, mais funcionais. E um outro elo, também correspondente à criação funcional na economia criativa, é a própria publicidade, né? Como oferecer, promover um determinado produto ou uma expressão cultural, ou até mesmo a imagem de uma pessoa, mas aí particularmente em relação a estratégias publicitárias. Essas 4 vertentes que celebram, que integram a herança, patrimônio, artes visuais, mídia e a nova mídia, a criação funcional, são basicamente o arquétipo, o esqueleto que representa a economia criativa. Esse conjunto de manifestações, quando trabalhado de uma maneira pragmática e ao mesmo tempo de uma maneira profissional em relação à atividade empreendedora, ganha um status diferente, que é correspondente à cidade criativa. A cidade criativa é uma cidade que se apoia nessas manifestações e que se aproveita desses elementos para gerar uma nova economia. A exemplo do tombamento da Pampulha, é bastante provável que venham a surgir, por exemplo, souvenirs, produtos de artesanato, produtos gráficos ligados à história, ao acervo cultural da Pampulha, publicações, ações publicitárias e talvez até manifestações culturais que remontem e que valorizem esse acervo. Se a gente faz uma extrapolação para outros patrimônios, é bastante provável que cada município possa encontrar uma identidade em torno da economia criativa. Pode ser uma manifestação folclórica, mais ligada, nesse caso, aos patrimônios de herança. Pode ser um ofício antigo, um ofício, por exemplo, ligado à marcenaria, à cantaria, que era a arte de esculpir a pedra, ligada inclusive a profissões remotas, né? A profissão do sapateiro, a profissão profissões que se extinguiram com o tempo, do ferreiro, várias outras que têm uma conotação cultural bastante marcante, correspondem a ofícios remotos, e cabe a cada município ter uma ação investigativa no sentido de melhor mapear esses patrimônios. Se a gente também faz uma outra extrapolação, é possível trazer à tona essas questões, inclusive em relação às artes performáticas. Aí pode-se falar também na street dance, em movimentos mais recentes, né? Mais recentemente, as manifestações culturais populares podem ser encaradas como economia criativa. O Grupo Olodum, que é uma marca conhecida mundialmente, decorre de uma manifestação cultural que ganhou projeção exatamente por sua originalidade, por sua característica extremamente marcante. O surgimento dessas manifestações pode ser muito singular, inclusive na gastronomia. A gastronomia estaria também ligada, talvez, à questão da herança e patrimônio, né, o primeiro elemento da economia criativa, mas o importante é que, além do inventário dessas ações, haja uma conexão estruturada entre esses acervos. E isso pode se manifestar em torno dos festivais, quando se tem um festival de cinema, um festival de música, que tende a criar nos municípios a ideia de um calendário de eventos. Então, quando associamos, além dessas manifestações, né, uma política
pública de valorização da economia criativa, se pode chegar à condição de uma cidade criativa. Inclusive, dentro também da filosofia das cidades inteligentes de última geração, que são cidades mais humanas, a economia criativa tem total nexo com as cidades inteligentes. Isso à medida que as cidades inteligentes se tornam mais humanas, se tornam espaços de convivência e integração para os cidadãos. E esses espaços não só aproximam as pessoas, como são eventualmente entrecortados por manifestações culturais, manifestações alusivas ao passado histórico daqueles municípios, daquelas localidades, as manifestações gastronômicas. Então, quando essas conexões se tornam mais poderosas, mais integradas, a economia criativa ganha o status definitivo de cidade criativa. E como interceder por isso? Hoje há, inclusive, alguns elementos que podem oportunizar isso. O primeiro se refere exatamente ao mapeamento dos ativos, que seriam os ativos típicos da economia criativa e das cidades criativas. O segundo elemento, além do mapeamento, é estabelecer o levantamento não só das manifestações, mas dos profissionais, das pessoas, das empresas envolvidas nessa produção cultural. Além desse passo, é preciso instituir mecanismos de apoio, de financiamento a essas atividades, tanto no contexto individual, mas, sobretudo, de forma a integrá-las. Criar, por exemplo, a perspectiva da realização dos festivais, a perspectiva dos eventos multiculturais, como as jornadas culturais que venham a ocupar importantes espaços no calendário de eventos dos municípios. Então, essa profusão de ações que se iniciam no mapeamento, no planejamento, na identificação das manifestações culturais, no apoio a grupos, no apoio a manifestações de forma personalista e depois na integração dessas manifestações, isso tudo tende a produzir um arranjo econômico, uma perspectiva econômica maior. Especificamente, para o SEBRAE, para entidades parceiras, para inclusive instituições de representação empresarial, o lado brilhante dessa iniciativa é exatamente a transformação dessa oportunidade em uma forte atividade econômica, com um vetor de empregabilidade bastante grande. Tanto é que, a exemplo de Tiradentes, transformou o seu festival gastronômico em algo extremamente chamativo, Gramado com o seu festival de cinema, com outros atrativos que permeiam a vida cultural daquela cidade. Isso tende a oferecer um calendário de eventos expandido que não só gera oportunidades ao longo do ano inteiro, oportunidades de atração de turistas, mas também uma ocupação de seus munícipes, e às vezes até o deslocamento de cidadãos de outras localidades para ali se instalarem e enriquecerem toda essa produção cultural. Essas estratégias precisam ser replicadas em maior escala e precisam, inclusive, do incentivo enquanto política pública. Isso significa dizer que também o município precisa adotar, além das leis de incentivo estaduais, leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, que é a lei federal, é preciso haver também algum tipo de estrutura local, alguma legislação de apoio a essas manifestações para que elas se tornem mais expressivas. Quando se tem, portanto, esse composto, que leva em conta o mapeamento das manifestações, o apoio por intermédio de capacitação, por ações de financiamento e, entre outras coisas, ações de promoção dessas atividades, de integração em torno de um calendário estruturado, isso tende a estabelecer uma dimensão ainda maior da economia criativa e, por fim, das cidades criativas. As cidades criativas, elas já muito precocemente entenderam, na perspectiva do aproveitamento desse conjunto de atividades econômicas, entenderam que isso pode representar, inclusive, uma identidade econômica maior. Um exemplo categórico é de Paris, que valoriza isso sobremaneira, talvez em relação
quase todos os municípios no mundo. É uma cidade que recebe um número anual de mais de 20 milhões de visitantes, configurando-se como um dos principais destinos turísticos do mundo e que se apoia muito em suas tradições gastronômicas, culinárias, tradições culturais ligadas à dança, à música. É uma cidade viva. Então a melhor maneira de se caracterizar uma cidade criativa é de exprimi-la pela sua vivacidade, pela sua capacidade de encantamento, exatamente pela exploração de seu acervo cultural. Por hora é só.